Caso dessa polaridade política que se instalou, porque ela não tem uma necessidade, ela não atende às necessidades de quem quer que possa pensar. Ela simplesmente usa um termo muito imoral para esses que a pronunciam, democracia. Então, a democracia ela está hoje fundamentada sobre um comportamento de ilusão. E essa ilusão ela estendeu-se a todos os brasileiros. Quer dizer, se você não tem uma convicção, você vive sobre duas ilusões. Uma ilusão da esquerda, que adota uma democracia e notadamente, algumas pessoas que vivem nessas ilusões ou na ilusão de acreditar na esquerda, acreditam que eles vivem uma democracia. E a outra, a segunda ilusão, é justamente o próprio que pronuncia, né, pronuncia a palavra democracia, ele não tem outro argumento a não ser pronunciar democracia. Então nós temos dois fatos que um concorda com o outro na sua fala e que faltou da parte que as pessoas dizem que é direito, porque esse comportamento que foi instalado, né, ele não teve um fundamento lá na democracia. Eu tenho um costume de dizer que quando as pessoas veem o artigo 3 da Constituição, que fala sobre a harmonia entre os poderes, então eu já fico um pouco temeroso, porque não há um entendimento lógico. E isso, dentro do comportamento que nós encontramos em todo o Brasil, que as pessoas têm esse costume, e eu vejo esse costume pobre porque quando se pronuncia democracia, harmonia entre os poderes, eu vejo um sintoma de pobreza muito grande, porque a pobreza ela é quando você pronuncia, mas você não sabe o significado. É quando você está entre uma roda de pessoas e que você nunca experimentou ou degustou sobre uma bebida ou uma comida, aí a pessoa pergunta, você já comeu isso? Você já bebeu? E a pessoa diz, nossa, é muito bom. Então a democracia está na boca dessas pessoas que se dizem de direito, com um fato de confirmação do que a esquerda está falando. Vivemos democracia. Só que os fatos de se pronunciar em democracia, principalmente no artigo 3, que se fala sobre a criação dos poderes e os poderes são harmoniosos, eu falei no vídeo anterior que a harmonia entre os poderes, elas não dão condições para que as pessoas possam jantar ou almoçar ou ter um alinhamento de pensamento. Pelo contrário, esse comportamento de harmonia, ela se baseia justamente, principalmente o Supremo Tribunal Federal, principalmente ela se baseia sobre a Constituição, sobre a guarda da Constituição. E quando se tem esse fundamento, quer dizer que a pessoa só pode falar sobre os autos de qualquer lei ou instrumento que possa ofender a Constituição, que possa violar a Constituição. Em 88, quando foi pronunciado pelo deputado Ulisses Guimarães a Constituição de 88, 5 de outubro de 88, ele citou uma frase muito interessante que é para os dias atuais. É intemporal, porque ele falou que a Constituição ela não é perfeita. Ela não é perfeita e pode-se ter discórdia ou mesmo questioná-la, mas nunca deixar de cumprir. Porque se assim o fizer, os faz os traidores da pátria, ou se fazem traidores da pátria. Então, a gente observa que hoje ela não está sendo cumprida porque ela foi violada.
Então, se foi violada, então, temos hoje os traidores da pátria. Agora, como se titula um órgão supremo? Então, deu-se a entender, pelos fatos de senadores e deputados serem julgados e condenados, que deveria ser isso, julgados pelo Supremo Tribunal Federal, dá-se por via de que a escolha é feita pelo povo, dentro de um sufrágio universal. Então, toda porcaria, se não houver uma peneira que possa identificar bem a sementinha do mal, então essas porcarias podem chegar ao Congresso Nacional, da forma Senado e Câmara, assim como a governadores, prefeitos, vereadores e senadores, governadores. Então essas porcarias, essa sementinha do mal, elas podem assumir poderes por via da escolha, não da escolha lógica da democracia, que a democracia em si, ela não ia escolher tanta porcaria, tanto dejeto do que podemos definir filhotes dessa política selvagem. Então, esses filhotes, para que eles não possam tomar de conta de um governo, tanto prefeitura como estado, como senador, como deputado estadual, deputado federal, toda esses representantes dessas sementinhas, então, ou que possa ser representante de outros núcleos, que hoje está muito em moda, que dizemos como em moda, e grupo, nós estamos falando sobre o crime organizado. Então, o Supremo Tribunal Federal, ele é guardião dessa Constituição, que representa o parágrafo único. O Supremo Tribunal Federal, ele só é supremo, e eu ouvi de um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, se eu não me engano, ele disse em bom tom que o Supremo é supremo acima de todos os outros órgãos. Mas se a Constituição e a democracia ela se fundamentam no voto, e o Supremo Tribunal Federal ele não tem voto de nenhum ou de ninguém, então ele não pode ser, de forma nenhuma, supremo sobre os demais que têm como sufrágio universal o voto da democracia. E democracia é o povo. Só que esse Supremo, para levar esse nome de Supremo, que deveria ser Tribunal Constitucional, mas para ser Supremo, ele leva esse nome por via de representar o artigo 1, mas do parágrafo único, todo o poder emana do povo. Então, ele é Supremo porque representa a fonte do parágrafo único, do artigo 1 da Constituição. Então, ele representa tudo isso, para que as sementinhas do mal, muitas vezes por enganar as pessoas que fazem parte do Estado de Direito, o Estado Democrático de Direito, para que essas pessoas não possam chegar ao poder e violar. Então, o Supremo Tribunal Federal está justamente para julgar governadores, prefeitos, vereadores, senadores e deputado federal. Todos eles. E os órgãos, por exemplo, que porventura possa se sentir nessa condição de ser supremo sobre os demais poderes, então suprimir essa ideia que começa quando você tira isso do povo, o povo deixa de existir porque você tira esse poder, então você magnifica-se a si mesmo, achando que você é o supremo sobre os demais, porque por você condenar, você julgar, processar senadores e deputados federais, então você se sente o senhor dos demais poderes. Só que, uma vez quebrada a harmonia com o povo, quebra esse vínculo, esse umbigo que liga o povo com o Supremo, que representa a democracia. Por isso a gente vê muitos bobos falando sobre democracia, e nós estamos vendo que
essa polaridade política, ela é um fundamento para o rompimento daquilo que definimos como poder. Quando encontramos Senado e Câmara fazendo o jogo que não atende ao povo, isso já foi rompido há muito tempo. Os poderes harmoniosos entre si, eles tornam-se harmoniosos quando eles rompem a harmonia com o poder democrático. Aí eles tornam sim, porque criam um alinhamento. Essa é a ideia da democracia deles. Mas a ideia da democracia legítima, o Supremo Tribunal Federal é simplesmente representante do povo que guarda os princípios democráticos na Constituição e que espera que os representantes daqueles que foram eleitos pelo sufrágio universal, pelo povo, possa respeitar o povo. Porque se não respeitar, nós temos a justiça, nós temos um guardião maior que não passa de um guardião de olhos atentos constantemente sobre o executivo e o legislativo em todo o território nacional. Esse comportamento, ele foi violado e criou-se a harmonia entre os poderes. O alinhamento é o que nós estamos vendo. O presidente do Senado, o presidente da Câmara, alinhando-se a um comportamento que não tem mais emenda. Observem, o Congresso Nacional e a Câmara, ele não tem vínculo mais com o povo. O povo hoje se encontra só. O povo hoje é, de fato, órfão do seu poder, de sua escolha. E não tem representante. A situação, tratando-se desse contexto das manobras que hoje nós estamos vendo, o povo, ele se encontra o mais distante possível, simplesmente não tem o valor, porque foi quebrado esse vínculo. O vínculo, esse umbigo que ligava o Supremo e a democracia, foi quebrado quando o Senado e Câmara alinhou-se a um comportamento que tem como objetivo os desejos do Executivo. Então nós temos essa composição partidária, que é o pluralismo partidário, em que tem como fundamento diversos partidos. Então essa colisão de partidos dificulta muito a administração pública no termo político, mas facilita muito na política que é adotada por essas pessoas. É a política do bem comum entre si, em que só é possível fazer uma administração república se houver compra, se houver barganha, se houver comportamentos de que, eu voto, mas o que eu vou ganhar? Então, é fácil eles se unirem e aumentar, por exemplo, a participação de verbas para cada deputado, cada senador. É fácil eles se unirem e aumentar as verbas para o qual vai ser de uso exclusivo para suas propagandas, porque deveria ser ao contrário. Então, veja que essas colisões de partido, que parte da pluralidade política que tem no artigo 1º, que é a pluralidade política, elas não passam de organizações. Passou de grupos políticos representantes do povo para a organização. Então nós temos a quebra da harmonia entre os poderes. Só é possível a harmonia entre os poderes quando ocorre a quebra da harmonia entre a democracia, para que depois os partidos dessa pluralidade política, que eles são os partidocratas, que os candidatos que saem desses partidos, eles já têm um alinhamento, porque a sustentação dessa quebra é necessária. 2 milhões de pessoas assinar para tirar um deputado, não vão conseguir. 50 milhões para tirar um deputado, não vão conseguir.
Por quê? Porque a voz desse povo foi completamente destruída. E essa voz, por mais que você participe, é assim uma mera situação de um convencimento de que ainda existe uma democracia, mas o que na realidade ela não existe mais. Ela simplesmente permanece. Agora, essa permanência leva ao risco de algo pior. É o que está acontecendo, um alinhamento, uma harmonia entre os poderes com uma vontade única de mudar um sistema. Um sistema que está alcançando a todos e que, primeiro dos atos, seria desmoralizar o Brasil, levar à quebra econômica, à destruição da família e, por último, a separação. E por fim dessa separação, que é da igreja, e por fim dessa separação, é o fim das instituições que muito contribui para a situação de equilíbrio daquilo que era família e que não existe mais. Então, através disso, o único vínculo que pode ainda manter o equilíbrio de família ainda é a igreja. Se a família já está um pouco destruída, o que falta é justamente destruir as igrejas. Os acordos e as falas, elas já estão muito bem claras. O chefe do executivo falou que não precisa de igrejas, não precisa de pastor, não precisa de padre. Isso é justamente um item do marxismo, do comunismo marxista ou leninista, que é justamente destruir a nação, destruir moralmente os representantes de uma parcela da sociedade e, por fim, a família e, por último, fechar e destruir e adotar o caos, depois o equilíbrio por via de força e depois a expropriação dos bens para saber de que forma vai ser aplicado essa centralização e a distribuição, que começa com a mentira de dizer que todos seremos ou iremos ter participação iguais. É só observar os países que têm por via desse comportamento, ou que citou isso. Coreia do Norte, por exemplo, a Coreia do Norte era a Coreia do Norte hoje, que é um estado criminoso, mas era o estado que mais tinha cristão e se vinculava com mais frequência a Deus, tinha mais busca. E o pai do atual chefe da Coreia do Norte fez acordo e eles caíram. Assim como muitos aqui no Brasil permanecem fiel a esse partido, ao qual hoje tem o chefe do poder executivo, dizendo abertamente que não precisa de igreja. Mas a maioria delas se sustenta nos acordos que foram feitos, acreditando que isso vai dar certo, que eles não vão mexer com essas pessoas. Olha, vocês estão completamente enganados. Vocês vão perder, e de duas maneiras. Perder para essa besta fera que aí se encontra, e perder quando vocês de fato se encontrarem com Deus. Aí vocês vão ver o que vai acontecer. Porque o que vocês estão fazendo é justamente algo que não poderia ter ocorrido. E a verdade é que todos permitiram que essas dificuldades chegassem a todos, por via de acreditar que todos somos iguais. É uma das piores besteiras em que as pessoas acreditam. Essa é uma das frases que somam as duas últimas, que é a esperança, promessa e a igualdade. Essas três derruba qualquer pessoa. Essas três, olha, eu tenho tanta raiva dessas três palavras que você não posso imaginar. Por isso, nós estamos aí, à mercê de sermos orientados por mentes amebianas. Esse é o Brasil que nós temos por atual. Não é isso que nós queremos. Um abraço a todos. Até mais.